Uma satisfação estar aqui com vocês. É, sem sombra de dúvida, um tema desafiador. Falar de ciência é uma trajetória ou um campo muito amplo e é uma satisfação estar aqui com vocês realmente e poder compartilhar um pouquinho sobre isso. Everton, quais são as principais inovações da Embrapa Suínos e Aves e o quanto essas inovações elas contribuem para o setor? Bom, a gente tem sempre tentado fazer uma leitura daquilo que o setor precisa. Nossa agenda de pesquisa ela funciona muito numa lógica de prospecção dos desafios, e aí sim internalizamos esses desafios e construímos a nossa agenda de trabalho. A gente sempre tem que ter uma atenção especial a uma série de aspectos, como por exemplo, sanidade é sempre um tema quente, tá? A falta de mão de obra e uma melhor condição de trabalho no campo é um tema quente. O outro tema que é extremamente importante é essa questão do bem-estar animal. Então, tudo isso aí está dentro do escopo da nossa agenda de pesquisa. E a gente está reorganizando a nossa estrutura interna. Nós trabalhávamos em 5 grandes grupos de pesquisa e começamos uma discussão interna e concluímos de que nós precisávamos unir mais a nossa equipe de pesquisa. Então a gente agora trabalha em 2 plataformas. Então basicamente nós trabalhamos hoje em plataforma de produção e meio ambiente, porque o tema meio ambiente, essa questão da sustentabilidade é um outro aspecto que é absolutamente indispensável e crucial. E temos uma segunda plataforma que é a plataforma de saúde e ciências ômicas. Aí vem especificamente essa questão da ciência. Tem tanta coisa nova nesse campo das ciências novas, né, essas novas fronteiras, que a gente realmente precisa abrir a nossa cabeça. Hoje você trabalha com genômica, você trabalha com proteômica, você trabalha com uma série de ciências que faz com que a gente consiga compreender processos que até então a gente não compreendia e nos ajudam muito num momento de transição e de mudanças. Então a gente vê muitas coisas mudando nos nossos sistemas de produção. Um exemplo disso é essa questão da remoção ou redução do uso de antimicrobianos, e aí começa a entrar toda uma lógica da gente compreender o que é de fato o equilíbrio de micro-organismos dentro do sistema digestivo de um animal e como é que a gente pode trabalhar isso favorecendo e fortalecendo uma determinada condição evitando que esse animal entre numa lógica de desequilíbrio e aí sim precise do tratamento com antibióticos, que é uma coisa que a gente não deseja. Então são várias frentes que a gente tem trabalhado e assim, aí vem essa questão da inteligência artificial, ah, são campos assim que é inimaginável o que a gente consegue extrair de valor disso, né? Por exemplo, essa questão da sexagem dos animais ainda dentro do ovo, antes deles virem a ser embrião, para que a gente possa evitar o nascimento de machos quando a gente não deseja, por exemplo, uma população de machos e assim por diante. Então, são uma gama muito grande de áreas que a gente tenta, através de várias ferramentas e áreas de conhecimento, trazer para dentro de uma lógica de desenvolver coisas aplicáveis ao campo e de uso na rotina dos sistemas de produção. Everton, hoje a cadeia produtiva tem muito essa preocupação da sustentabilidade. Você já fez menção sobre, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor de que forma a Embrapa contribui para se incorporar a sustentabilidade dentro da produção de suínos e aves. Isso é muito importante, uma pergunta muito oportuna. Sustentabilidade, todos nós temos uma ideia, uma noção do que é sustentabilidade. Acontece que ideias nem sempre são comparáveis, certo? Então, por mais que todas as empresas envolvidas nos sistemas ou nas cadeias de produção hoje tenham uma proposta de sustentabilidade, a Embrapa se propõe a fazer algo mais, que é construir um protocolo de sustentabilidade. Então, isso é uma situação real que faz parte da nossa agenda de trabalho hoje, que é o compromisso de construir o protocolo de sustentabilidade da suinocultura brasileira e o protocolo de sustentabilidade da suinocultura da avicultura brasileira, para as 2 cadeias de produção. O que que isso tem de especial?
O que nós fazemos nessa lógica e propomos nessa lógica da construção dos protocolos de sustentabilidade é usar metodologias reconhecidas internacionalmente que possam permitir que no futuro uma determinada empresa ou um determinado sistema de produção possa ser auditado e a gente consiga defender que os dados gerados a partir desses indicadores de sustentabilidade são realmente embasados em metodologias que são aceitas no mundo inteiro. Então, a gente dialoga com institutos que trabalham essa temática da sustentabilidade e tenta fazer uma harmonização das metodologias, ou seja, o que se usa no mundo se usa no Brasil também, ou passará a ser utilizado no Brasil também. Isso nos dará legitimidade. Então, a gente vai poder daqui a 5, 3, 5, 10 anos, poder chegar e dizer assim: ó, os nossos indicadores são estes, e esses indicadores são gerados com metodologias que o mundo inteiro usa. Então, não vai haver jamais uma, digamos assim, desconfiança de que esses números nos convêm porque nós os geramos. Na verdade, eles foram gerados em cima de uma metodologia internacional. E a sustentabilidade, respondendo também a abordagem, né, da questão da sustentabilidade, muitas pessoas pensam que sustentabilidade é só uma sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade ela precisa ser enxergada numa lógica transversal às cadeias de produção. Nós enxergamos a sustentabilidade numa lógica de 4 ambientes ou 4 temas. Um deles é realmente a questão ambiental. E aí a gente entra na questão da uso tecnicamente correto dos dejetos, uso eficiente da água e assim por diante. Temos a questão social, que também precisa entrar na sustentabilidade, porque essas atividades elas precisam empregar pessoas, essas pessoas têm que estar em condições boas de trabalho e crescerem com essas atividades. Então, isso também faz parte do tema sustentabilidade. Depois nós temos a questão econômica. Não adianta a gente falar em meio ambiente, não adianta a gente falar em social, se a economia não viabiliza essas atividades e essa forma como a gente pretende fazer a suinocultura e a avicultura sustentável. Então, há toda uma geração de métricas e indicadores para aspectos de economia. Quando a gente olha, só um parênteses aqui, para questões internacionais, a gente se baseia em alguns estudos e protocolos internacionais que, por exemplo, os europeus observaram que, na verdade, eles muito falavam de aspectos de sustentabilidade ambiental, mas, na verdade, hoje o maior limitante na sustentabilidade europeia da suinocultura é econômico. E se não é economicamente viável, as demais, que são importantes também, não se justificam. Então, realmente temos que olhar para isso de uma maneira bem cuidadosa. E, por fim, a questão do animal. O animal tem que fazer parte da lógica da sustentabilidade. Então, toda essa questão de bem-estar animal, todos os cuidados que a gente tem, a questão de que esses animais estejam saudáveis, tudo isso entra numa lógica de sustentabilidade também. Então, a gente olha o meio ambiente, olha a economia, olha a social e olha o animal. E tudo isso tem que estar dentro de um grande protocolo onde a gente vai gerar indicadores onde a gente vai poder comparar, olha, as granjas ou as empresas ou o Brasil em relação ao outro país, todas essas possibilidades de comparações são possíveis. Olhamos isso numa lógica de construção de um software onde a gente poderá exercitar essa sustentabilidade e uma segunda possibilidade de você trabalhar com cenários, porque como nós enxergamos a sustentabilidade no futuro? A sustentabilidade vai ser um acesso a determinados mercados. Nós vamos chegar em algum momento em que alguém vai dizer: nós vamos importar as proteínas do Brasil, mas elas têm que apresentar indicadores de sustentabilidade XYZ. Nós precisamos estar preparados para apresentar esses indicadores que eles nos exigem de uma maneira metodológica que seja realmente comprovada e, inclusive, estamos pensando numa lógica de um selo de sustentabilidade para as cadeias de produção de aves e suínos, que seria, assim, o máximo
da sustentabilidade, a gente poder colocar um produto no mercado nacional ou internacional com um selo de sustentabilidade, podendo dizer, olha, esse produto tem a sustentabilidade X, portanto, ele está entre os melhores do ponto de vista da sustentabilidade mundialmente, comparando diferentes fornecedores. Então, a gente pensa nessa lógica da sustentabilidade. Que soluções a Embrapa oferece diante dos desafios sanitários, como a gripe aviária, a peste suína, entre outros? Assim, o que que acontece? A Embrapa tem algumas coisas que poucas pessoas conhecem e que são muito importantes. Por exemplo, nós temos uma coleção de micro-organismos, que nós chamamos de Semísia. São 30 anos de micro-organismos isolados de casos clínicos que aconteceram na suinocultura, na avicultura e que estão hoje num banco de micro-organismos. Então, veja, se nós precisarmos, em algum momento do futuro, desenvolver uma vacina ou até mesmo um produto terapêutico para um determinado agente, nós podemos resgatar esses micro-organismos desse banco de micro-organismos e podemos desenvolver a partir deles vacinas ou, enfim, insumos biológicos ou mesmo validar terapias com esses micro-organismos. É um exemplo. Outro exemplo, a gente está trabalhando muito fortemente numa lógica de desenvolvimento de vacinas. E a Embrapa não é uma empresa que coloca vacinas no mercado. A Embrapa é uma empresa que desenvolve a tecnologia, depois licencia essa tecnologia, ou mesmo já vem desenvolvendo ela em parceria com o setor privado. Então a gente está apostando muito nessa lógica da parceria público-privada e desenvolvimento com propriedade intelectual compartilhada com, enfim, empresas do setor de biológicos, na verdade, para desenvolver vacinas específicas para desafios específicos do Brasil. Então, são só alguns exemplos que a gente tem. Enfim, então, outro exemplo que eu também citaria nessa questão sanitária é a questão do diagnóstico, né? Então, a gente está sempre também de olho na modernização das nossas metodologias de diagnóstico e tentando disponibilizar isso para o setor para que a gente consiga fazer isso com agilidade, porque o grande segredo, em algum momento, nós vamos ter algum desafio sanitário. O grande segredo é você rapidamente identificar o que é que está acontecendo e poder estabelecer ali um plano de contingenciamento para que isso aí não se dissemine e se agrave ainda mais. Outro tema importante na questão sanitária: javalis. A gente está trabalhando muito no projeto Javali, onde a gente está hoje monitorando o que tem no javalis que circulam nas regiões importantes de produção de aves e suínos, mas claro, focado em suinocultura e trabalhando numa lógica de identificar o que realmente eles têm como que podem estar disseminando e como é que se faz o controle e compreendendo a dinâmica dessas populações. Nós concluímos que javalis andam quilômetros por dia, 7, 8 quilômetros por dia. Javalis têm uma série de parasitoses importantes, mas felizmente, até o momento, nós não encontramos ainda uma doença que seja crítica para a suinocultura. Tá? Mas poderá em algum momento acontecer. Nós temos casos no mundo onde o javali está sendo o grande disseminador dessas doenças. Então, tudo isso está no radar. Biosseguridade é um outro tema que a gente está trabalhando muito seriamente. A gente desenvolveu um aplicativo que permite que você faça uma análise de biosseguridade de várias granjas, enfim, de uma integração numa determinada região. Então, tudo isso acaba fazendo com que a gente tenha uma melhor condição de preparar o setor para enfrentamentos, prevenções de casos sérios que nós não podemos ter definitivamente. O Brasil não pode ter problemas sanitários de forma alguma, porque isso aí nos impactaria de uma maneira muito séria. À medida que a gente cresce, à medida que a gente depende das exportações e também do consumo interno, nós precisamos assegurar de que os nossos plantéis são saudáveis. E é isso que a gente tem tentado trabalhar de diversas formas, com diversos projetos. Para finalizarmos a nossa conversa, Everton, neste ano a Embrapa Suínos e Aves celebra 50 anos. Com base em tudo que já foi construído até aqui, eu te pergunto, o que a Embrapa tem feito para aproximar ainda mais as pesquisas, toda essa estrutura científica, da realidade do cotidiano do produtor rural? Essa pergunta é super importante. O que que acontece? A gente está tentando, ao longo desses 50 anos, fazer sempre com que o nosso trabalho de fato chegue
aonde ele tem que chegar. A razão da existência da Embrapa Suínos e Aves, assim como qualquer outra Embrapa, nós temos várias Embrapas no Brasil, centros de pesquisa no Brasil, é chegar realmente porteira adentro. Então a gente tem tentado trabalhar de uma maneira mais próxima com as empresas que chegam até o produtor, com as cooperativas, enfim, as integradoras, numa lógica da gente entender melhor o que precisa ser feito e como é que a gente tem que entregar essas informações. Então a gente tem trabalhado numa lógica de usar mais a mídia social e os meios virtuais de comunicação. A gente tem colocado cursos à disposição. Nós temos uma plataforma EAD, dentro da Embrapa, onde todas as áreas e enfim, todas as cadeias de produção colocam ali as suas capacitações. A gente tem trabalhado muito a lógica de parceria público-privada também, no sentido de colocar unidades de referência tecnológica. Mas o fato é o seguinte: nós temos hoje uma visão de que nem tudo que a Embrapa faz, de fato, é algo que o produtor possa utilizar. O que acontece? Soluções para problemas são sempre bem-vindos, mas muitas vezes para você desenvolver uma solução, você tem que ter uma pesquisa básica, que não é necessariamente ainda uma solução. Então nós temos dividido o nosso tempo entre pesquisas básicas, que não são uma solução de fato para problemas práticos lá no campo, e nós temos trabalhado também a lógica de desenvolver soluções para o campo. Então a gente divide essa agenda segmentada, e toda vez que a gente enxerga que a gente tem uma pesquisa básica que tem potencial para gerar uma solução, a gente tenta conversar com o setor ou com alguma empresa que conecta com o setor que possa fazer esse meio de campo. Então a gente tem trabalhado muito com o desenvolvimento de soluções com diversas empresas, que são as empresas que de fato podem disponibilizar essas coisas, essas tecnologias lá no campo. Para isso a gente tem uma área de transferência de tecnologia, que nem, por exemplo, aqui no evento a gente tem um stand, e em outros eventos a gente também trabalha, e normalmente nesses stands a gente faz o lançamento das tecnologias que são aquelas tecnologias que podem de fato ser utilizadas. Nesse evento aqui a gente trouxe um aplicativo para fazer gestão ambiental da suinocultura, que é um tema importante, que dialoga, portanto, com sustentabilidade, enfim, com a eficiência produtiva e enfim, perpetuação da cadeia de produção, e é assim que a gente entende que a gente pode ajudar. Estamos fazendo isso de uma maneira perfeita? Acredito que temos coisas para melhorar, mas o nosso foco tem sido esse, é de cada vez mais tentar encontrar os caminhos para a gente se consolidar e ajudar nos processos. Eu tenho dito que a palavra hoje de ordem é sinergia. Não dá para a gente pensar que uma entidade sozinha vai resolver todos os problemas. Quem pensar assim está fadado a perder completamente seu protagonismo. Então, de fato, a gente tem estabelecido muito diálogo com diferentes parceiros, e a ideia é realmente não chegar sozinho, mas chegar junto para que a coisa realmente chegue onde tem que chegar e surte aquele efeito que a gente espera que tenha que ser alcançado.